Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo tá tudo beleza, apesar da campanha ruim do Palmeiras no Mundial de Clubes em Doha, no Catar. Bom, falando sobre a questão do Mundial de Clubes, eu tenho uma forte crítica e várias observações importantes a respeito da questão do Palmeiras e a sua relação com a mídia. Na verdade, é a relação da mídia a respeito do Palmeiras. Esse que é o correto. Né? O que eu queria dizer para vocês é uma análise que eu tenho feito, umas observações ao longo do tempo, o quanto a mídia esportiva, para ser mais precisa, futebolística brasileira, tem em relação ao Palmeiras. Eles têm um despeito muito grande mesmo, que é uma coisa que eles não conseguem nem disfarçar. Por que eu estou falando isso? Bom, ano passado não, 2019, né? 2019, o Flamengo foi campeão da Libertadores, né? Com o técnico português Jorge Jesus. Foi campeão brasileiro, mas no Mundial sucumbiu diante do Liverpool, da Inglaterra. O que aconteceu? A mídia futebolística nacional, ela tratou o Flamengo como se fosse a própria seleção brasileira. Chorou demais, lamentou, né, a perda do título do Mundial. Né? Ok, né? Para eles o Flamengo era Brasil. Agora, nessa temporada 2020, que foi definido agora em 2021 do Mundial de Clubes, quem foi, quem é o atual campeão da Libertadores? O Palmeiras foi disputar o Mundial de Clubes e a mídia não tratou da mesma forma. Para a mídia futebolística era como se o Palmeiras não fosse o Brasil, não fosse o representante do Brasil. Daí já deu para notar a diferença. Segundo, estão detonando, mas detonando mesmo, de forma gritante, sabe? Todo um trabalho feito na temporada, detonando o técnico português Abel Ferreira e querendo fazer sempre comparações de um com o outro. Gente, a única coisa que eles têm de semelhante é a nacionalidade, ambos são portugueses. Fora isso, nada parecido, nada parecido. Forma de trabalho, esquema tático, forma de pensar, nada, nada, nada. A única coisa é a nacionalidade portuguesa. Então essa mídia futebolística nacional, ela tem uma mania de fazer comparativos e também eles têm essa mania de não esconder o seu amor pelos seus clubes preferidos. Esse que é o problema. Não é? Então, o que eles fazem? Estão detonando todo o trabalho do técnico Abel Ferreira, que está apenas há 3 meses no comando da equipe, fazendo várias comparações sem completamente desconexas entre os técnicos portugueses. E eles não olham o que o Flamengo também fracassou no Mundial. Ele perdeu a decisão, fracassou. O Palmeiras fracassou nesse Mundial. Jogou mal, né? Todo mundo sabe disso. Todo palmeirense sabe. E quem não é também sabe que foi um fracasso. O jogo contra o Tigres na semifinal, o Palmeiras não jogou bem. O Tigres foi superior, mereceu vencer. E ao disputar o terceiro lugar com o Al-Ahly do Egito, a equipe já estava meio sem aquela gana de vencer. Talvez pelo fato de não ser tão importante a questão do terceiro lugar. O fato do terceiro lugar valia mais a questão financeira. Né? Mas o Palmeiras não está com problemas financeiros. O Palmeiras não está necessitado de dinheiro como a maioria dos clubes brasileiros. Clubes grandes assim, tipo como o Corinthians, que não consegue nunca pagar a sua dívida do estádio construído lá, que agora é da Neoquímica, né? Clubes como o Santos, que vai ter que se desfazer, todo mundo já sabe que vai perder o técnico, o Cuca, né? Não vai permanecer.
problemas financeiros terríveis. São Paulo também tem problemas, não dá para montar um super time, né? Tá em crise. Então eles querem colocar o Palmeiras para baixo, mas todo mundo sabe que não é assim. Eles sabem que não é assim, mas é devido a esse despeito. Esse despeito com o Palmeiras sempre foi desse jeito. Eu não estou falando isso porque eu sou palestrino. Eu só estou dando a real. Aí eles querem dizer que foi um fracasso e tudo, e ficam apenas falando a parte negativa, que foi o pior desempenho de um clube brasileiro, de um clube sul-americano no Mundial, porque ficou em quarto lugar. Né? Cara, o desempenho ocorreu, o mau desempenho ocorreu. Mas, o que se pode dizer? Que o Palmeiras, ele sofreu um processo de pressão em muitos jogos em pouco tempo. Só em um mês ele fez mais de 10 jogos. Então, não estou dizendo que foi o fator principal, mas isso contribuiu muito para a queda de rendimento da equipe. Então, só lembrando para os antipalmeirenses, né, para os secadores, para os principais rivais, Corinthians, Santos, São Paulo e Flamengo, né? Olha só, na época que o Flamengo conquistou a Libertadores e também o Campeonato Brasileiro de 2019, o Jorge Jesus ele teve uma queda feia. Foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense, que acabou se sagrando campeão. Mas isso aí eles não falam, eles não lembram disso. Eles só exaltam o que conquistou e não o que perdeu. Ao contrário do Palmeiras, eles só exaltam o que o Palmeiras fracassou e não exaltam o que o Palmeiras conquistou. Gente, o Palmeiras é o atual campeão paulista, ganhou um título paulista em cima do maior rival, em cima do Corinthians, em 2020. Ganhou a Libertadores da América em cima de outro rival, em cima do Santos. Está na final da Copa do Brasil contra a equipe do Grêmio. Isso porque o Grêmio eliminou o São Paulo na semifinal, senão o Palmeiras ia decidir a Copa do Brasil contra a equipe do São Paulo e poderia ganhar mais uma taça em cima de outro rival no estado. Mas só que o São Paulo foi eliminado pelo Grêmio, então o Palmeiras vai decidir com o Grêmio Porto Alegrense. Então o Palmeiras pode ganhar mais uma taça. Ele já ganhou aquele torneio lá nos Estados Unidos, que chamam de Copa Mickey, né? Mas quando o Flamengo conquistou, exaltaram o torneio. Quando o Palmeiras conquistou no ano passado, ficaram chamando de Copa Mickey, não é? Conquistou o Campeonato Paulista em cima do Corinthians, conquistou a Libertadores em cima do Santos, agora pode ganhar a Copa do Brasil em cima do Grêmio, pode ganhar também a Recopa Sul-Americana, vai decidir contra o Defensa e Justiça da Argentina, que é o atual campeão da Copa Sul-Americana. Mas só que eles não falam isso, só falam a crítica dizendo que o time é fraco, que o Abel que fracassou, que o Abel Ferreira não é tudo isso, não sei o que, querendo comparar com o Jorge Jesus. Gente, eles veneram mais o Jorge Jesus do que o próprio verdadeiro Jesus Cristo. Que absurdo isso, cara. Outra coisa, só lembrando, o Flamengo só tem essa disputa do Brasileirão, ele fracassou na Libertadores, essa Libertadores que o Palmeiras ganhou, ele fracassou diante do Racing, que há muito tempo não é dos mais poderosos da Argentina. Sucumbiu dentro do Maracanã, vocês estão lembrados disso? Eliminados pelo Racing, dentro do Maracanã nessa Libertadores de 2020. Aí ficaram torcendo para o Inter. Falaram que a final seria Flamengo e River de novo, ou então seria Flamengo e Boca, mas sempre botando o Flamengo na final. O Flamengo foi eliminado, não chegou nem nas semifinais. A final foi Palmeiras e Santos, que era uma final que todo mundo achou improvável, entre eles, né? Claro que palmeirenses e santistas confiavam que seu time poderia chegar na final, e tanto que chegaram e o Palmeiras levou a melhor. São Paulo está em queda livre, ainda não venceu um jogo esse ano, está
Diziam que o São Paulo seria campeão brasileiro quando ele estava com mais de 10 pontos de vantagem sobre o segundo colocado. Agora o São Paulo não ganha nenhum jogo, não ganhou nenhum jogo esse ano. São Paulo não tem mais chance de título. Aí agora já estão dando favoritismo todo pro Flamengo, depois do tropeço do Internacional para o Sport Recife agora essa semana. É isso, isso mesmo, na quarta-feira, né? Agora estão torcendo fervorosamente para o Flamengo ser campeão, porque vai ser uma vergonha se o Flamengo não ganhar esse Campeonato Brasileiro. E eu sinceramente não acredito que ele vai ganhar, não. Apesar de toda a torcida da mídia, eu acredito que ele não ganhe. E aí eu quero ver, né, quem vai rir por último. Deixa eles rirem agora. Então, São Paulo em queda livre. O Santos talvez nem vá para a Libertadores da América, está em crise financeira. O Corinthians, o que ele ganhou nessa temporada? Nada. Aí ficam dizendo, que vergonha, foi o pior desempenho de um brasileiro no Mundial de Clubes e tal. Vocês esqueceram que o Corinthians deu 2 vexames na pré-Libertadores, o pior desempenho de um clube brasileiro na pré-Libertadores da América. É do Corinthians, foi eliminado pelo Tolima da Colômbia, que não é dos maiores de lá da Colômbia, e eliminado pelo Guarani do Paraguai, que também não é dos principais de lá do Paraguai. Agora que está começando a se tornar, após eliminar o Corinthians 2 vezes na Libertadores. Uma na fase de grupos, nas oitavas de final, e a segunda vez agora na pré-Libertadores, que foi na Libertadores de 2020. O Guarani não deixou o Corinthians entrar no grupo do Palmeiras nessa Libertadores de 2020, vocês esqueceram disso? E agora o Corinthians depende do Palmeiras para disputar a pré-Libertadores agora nessa próxima temporada. O Corinthians necessita que vire um G8 em vagas para Libertadores. Precisa que o Palmeiras ganhe a Copa do Brasil para virar um G8. Tá torcendo, tem que torcer pra gente. É isso, tem que torcer pro Palmeiras. Então é muito engraçado, é muito gozado isso, né? Porque eles zoam, mas só que são dependentes do Palmeiras, né? Então esse é o recado que eu tenho para dar a todos os secadores, aos anti-palmeirenses, não é? É inveja, é por inveja, porque o que o Palmeiras conquistou, e ainda tem possibilidade de conquistar mais ainda nessa temporada, que ainda não acabou, eles não conquistaram. Então é a pura inveja. Então é melhor vocês morderem o cotovelo de vocês. Lambe o cotovelo, vai. É isso aí. É um chupa bonito. Porque o que o Palmeiras conquistou e ainda pode conquistar, vocês não vão conquistar. E aí, a respeito daquele papo furado, Palmeiras não tem mundial. Entra no site da FIFA. Sendo que a FIFA não é parâmetro para quem é palmeirense. A taça está lá. A taça está lá na sede do Palmeiras. Ganhou em cima da Juventus, não foi em cima de Vasco no ano 2000. Não foi em cima do Chelsea. Entenderam a situação? Não é em cima do Chelsea. Quem é o Chelsea lá na Inglaterra? Agora virou um clube mais ou menos. Mas todo mundo sabe quem são os maiores de lá da Inglaterra. O Palmeiras ganhou o título em 1951 em cima da Juventus. O campeonato foi organizado pelo Jules Rimet. Para quem não sabe da história do futebol, o Jules Rimet é um dos principais nomes na criação da Copa do Mundo. Então, eu só lamento essa dor de cotovelo, essa agonia, esse comichão que o Palmeiras causa em vocês, sacadores. Vamos ver agora. Ainda tem a Copa do Brasil, ainda tem a Recopa Sul-Americana, né? E o Palmeiras, conquistando a Copa do Brasil, ainda vai jogar a Supercopa do Brasil contra o campeão brasileiro. Pode ser o Inter, pode ser o Flamengo, pode